Queridos, é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite. E hoje a palavra será especialmente direcionada às mulheres. Nós tivemos aí o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, em que lembramos de forma simbólica do valor da mulher. E existe aí, muito comum todos falarem, o Dia da Mulher é todos os dias, é verdade. Mas quanto mais dias comemorativos também é melhor, não é verdade? Então nós estamos aqui para realmente homenagear e trazer uma palavra ao coração da igreja e, em especial, ao coração de cada mulher aqui presente. Cadê as mulheres aqui no templo hoje? Glória a Deus pela sua vida e parabéns, nós homenageamos e honramos umas às outras, amém? Queridos, o tema da nossa pregação hoje é Maria vai com as outras. E essa expressão na nossa cultura tem um significado ruim, pejorativo. Porque Maria vai com as outras, é aquela mulher que não tem opinião própria, é aquela mulher que é influenciável, que não tem firmeza nas suas decisões, nas suas opiniões. E aqui nós vamos hoje ressignificar essa expressão. Nós vamos entender sobre a vida de duas mulheres maravilhosas, Isabel e Maria. E nós vamos entender que ser Maria vai com as outras é algo bom. Então você vai sair daqui, mulher, nessa noite pensando assim, eu quero ser uma Maria vai com as outras. Vamos entender por quê. Nós podemos ressignificar essa expressão, porque nós vamos falar aqui hoje sobre unidade e conexão entre mulheres. Então Maria vai com as outras é você e eu. Maria vai com as outras é sobre unidade, é sobre aliança. As Marias estão com as outras no PGM, no Mulher Única, à mesa para tomar um café, no discipulado. Esses são só alguns exemplos. E você que é mulher sabe o quanto é maravilhoso ter amigas. Ter mulheres em quem confiamos. Mulheres para quem podemos abrir o nosso coração. Eu disse no culto das 5, vou repetir aqui, mulher, ela não faz fofoca, ela abre o coração. Então hoje nós vamos caminhar nessa palavra com esse entendimento. Até isso nós vamos ressignificar. E eu lembrei que na minha própria história, eu cresci com meninas, amigas, que até hoje são algumas das mulheres em quem eu mais confio. O Senhor acrescenta pessoas na nossa vida. O Senhor nos dá amigas, nos dá companheiras de jornada com quem teremos aliança. Não relacionamentos superficiais, mas relacionamentos em que nós poderemos contar umas com as outras. E sabe, Maria vai com as outras, alguém me perguntou, de onde que surgiu esse tema, esse título? Aí eu falo, eu copiei. Porque existe uma música com esse título. Uma música interpretada pela cantora Midian Nascimento, uma cantora cristã. E tem um trecho da música muito lindo que ela fala assim: Maria é aquela que abrigou a divindade na barriga e cujo leite deu sustância à liberdade de outras Marias. Ela está falando de Jesus. Nenhuma Maria está sozinha. Do sofá da sala à cozinha, do anonimato aos jornais, onde há Maria a existência, Maria com as outras anda em paz. É da vontade de Deus, minhas irmãs, meus irmãos, que mulheres vivam em unidade. E nós vimos isso na vida de Isabel, nós vimos isso na vida de Maria. Maria e Isabel tinham um destino profético traçado por Deus. E essa palavra, apesar de ser direcionada às mulheres, ela diz respeito também ao seu posicionamento como marido e pai. Quantos maridos e quantos pais tem aqui nessa noite? Levanta a mão. Essa palavra, meu irmão, também é para você. Por quê? Porque esse destino profético, ele teve alguns facilitadores com relação à vida de Isabel, com relação à vida de Maria, que foram os seus maridos. Na ocasião da anunciação em que o anjo Gabriel chega até Maria para anunciar, para proclamar que ela geraria em seu ventre o Filho de Deus, o Deus encarnado. Naquele momento, Maria ainda não era casada com José, ela era noiva de José.
E o posicionamento de José foi determinante para que ela caminhasse naquele processo que o Senhor havia traçado para a vida dela, para que ela caminhasse em segurança, em proteção. Deus nos colocou em comunidade, nós estamos aqui em comunidade, para que você, pai, você, marido, seja um facilitador, para que cada uma de nós, mulheres, possamos viver o propósito de Deus. Então, quando nós falamos mulheres em conexão com outras, nós não estamos nos separando ou perdendo o senso de comunidade, muito pelo contrário. Nós vamos falar da visitação, quando Isabel recebe Maria em sua casa e ela passa lá 3 meses. Quem levou Maria até Isabel foi José. Quem recebeu Maria juntamente com Isabel foi Zacarias. Então, Deus tem a unidade da comunidade e a unidade entre as mulheres, segundo o propósito que Deus estabeleceu. Existe graça, existe favor de Deus quando mulheres se unem. Quando mulheres derramam de Deus umas sobre as outras. Quando mulheres entendem que a luta da outra mulher não é só dela, é minha também. Nós vamos entender nessa noite que isso é propósito e vontade de Deus, a empatia, a conexão, a identificação. E a partir do exemplo de Isabel e Maria, nós percebemos que quando há unidade e poder do Espírito, a voz profética se manifesta, assim como conselho e acolhimento. É isso que Deus tem nos relacionamentos. É isso que Deus tem para os relacionamentos de amizade. Às vezes a gente imagina a harmonia, o aconselhamento, somente no ambiente da família nuclear ou do casamento, o que precisa existir. Mas a vida em comunidade e o relacionamento de conexão entre as mulheres nos proporciona um nível diferente de comunhão, de conexão e de derramar de Deus. Então as famílias, elas entendem que elas têm um suporte que vai para além da casa delas. Entendem isso? É algo que Deus criou, que Deus estabeleceu. E eu gostaria que você abrisse ou acessasse sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. É o texto, o Evangelho de Lucas, que narra a anunciação e a visitação. A anunciação, que é a visita do anjo Gabriel a Maria, e a visitação, que é o encontro de Isabel e Maria. Eu quero compartilhar com você, antes de nós lermos o texto, sobre um pouco do contexto, o que se tratava, do que se tratava aquela realidade. Então, Isabel era uma mulher de família sacerdotal. Ela era filha de sacerdote e esposa de sacerdote. Tanto seu pai quanto seu marido, Zacarias, eram sacerdotes. E a Bíblia diz que Isabel caminhava de forma irrepreensível diante de Deus. O testemunho dela era o melhor testemunho possível. Mas ela carregava consigo uma tristeza muito grande. Ela não podia engravidar, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. E aqui, meus irmãos, era uma época em que a mulher, ela sofria muito se ela tivesse esse problema, essa questão, essa limitação. Os rabinos judeus acreditavam que essas mulheres não poderiam se achegar à presença de Deus. É como se elas carregassem uma espécie de maldição. E Zacarias, pela lei da época, era autorizado a repudiar a sua mulher. Era autorizado a se separar de Isabel. Mas o que nós vemos no texto é que ele faz completamente o contrário. Ele passa toda a sua vida orando juntamente com Isabel por um milagre. E de fato, o anjo Gabriel, responsável pela anunciação a Maria sobre o Messias que viria, ele visita Zacarias e diz para ele: olha, Zacarias, sua mulher, ainda que na velhice, vai gerar uma criança em seu ventre. E ali há um milagre.
A Bíblia diz que seria um menino cheio do Espírito Santo, antes mesmo do seu nascimento. Vamos falar sobre Maria. Maria era uma jovem humilde da cidade de Nazaré. E ela, de origem muito pobre, se torna bendita entre as mulheres, escolhida por Deus. Nós lemos a partir do verso 26 que a anunciação do anjo Gabriel a Maria traz o cumprimento de uma profecia. A profecia descrita lá em Gênesis 3, de que viria o Messias, o Filho de Deus, para ferir a cabeça da serpente. E a profecia proclamada por Isaías também, de que o Deus Emanuel se manifestaria em forma de homem para se revelar à humanidade. Tudo isso acontece. É nesse contexto que o texto que vamos ler está inserido. E a Bíblia diz que Maria, mesmo sem entender tudo, ela se rende à vontade de Deus. Então, quero ler com você a partir do verso 35. Ainda um trecho da anunciação diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz proclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, a primeira coisa, meus irmãos, que vemos aqui nesse texto é o valor que Deus atribui à mulher. 2 mulheres escolhidas para mudar a história da humanidade. Isabel carregando em seu ventre um dos maiores profetas da história, João. E Maria carregando em seu ventre o próprio Salvador. Deus escolhe uma mulher para dar início à obra da salvação no mundo. Existe um valor que Deus, Ele atribui à mulher de qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer geração. Então, desde o ventre, você já é escolhida para cumprir algo que o Senhor, o próprio Deus, o Deus Criador, desenhou e estabeleceu para você. Então, queridas, vamos falar aqui sobre 2 pontos, desenvolver melhor sobre 2 pontos muito importantes que vemos aqui nesse texto. O primeiro deles é a importância do relacionamento da mulher com o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, dentre tantas que aprendemos aqui, a importância da empatia e da conexão entre mulheres. Deus já preparou um caminho para que você e eu tenhamos um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo. Aqui, nesse contexto, em Lucas capítulo 1, nós estamos diante de um período interbíblico. De um período que foi antecedido por 400 anos de silêncio profético. Por 400 anos, nenhum profeta da parte de Deus se levantou em Israel para registrar um relato inspirado. Para proclamar algo sobre o povo. E quem quebra pelas escrituras, narrando aqui o silêncio profético, é Isabel. Isabel é a mulher que, através da sua palavra sobre Maria, quando Maria chega à sua casa, aquilo que ela declara, aquilo que nós lemos aqui, quebra 4 séculos de silêncio em que não havia manifestação profética no meio do povo de Israel.
E ela gera em seu ventre João, que vem exercer na história o ministério profético que preparou o caminho para o Salvador se manifestar. Então, queridos, nós estamos diante de um acontecimento de extrema importância acerca da manifestação do Espírito Santo. Tem uma autora do livro Mulheres que Amaram a Deus, a Elizabeth George, que ela fala assim: quando Maria chegou, Isabel revelou um entendimento extraordinário da situação. Ela saudou Maria com extrema alegria, sem demonstrar nenhum ceticismo quanto à obra do Senhor. Quando o bebê em seu ventre estremeceu de alegria, diante do ser divino que estava no ventre de Maria, Isabel entendeu a reação de seu filho e reconheceu a grande importância do menino Jesus concebido pela prima. A obra magnífica do Espírito Santo em Isabel preparou o seu coração para que compreendesse a vontade de Deus. Isabel tinha uma compreensão espiritual daquele momento. E quando nós falamos sobre relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos lembrar de Atos capítulo 2. Porque aqui a Bíblia vai dizer, nós lemos que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela foi tomada pelo Espírito Santo. Mas a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, ele passa a habitar em nós e fluir através de nós. Então, o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo não é eu e você esperarmos que ele venha, se manifesta, nos encha e nós ali declaramos algo, oramos algo e depois simplesmente conduzimos a nossa vida num relacionamento como na velha aliança. Nós estamos diante de um Deus que já se manifestou, que já estabeleceu o Espírito Santo como nosso conselheiro e como aquele que habitaria em nós, produzindo em nós frutos espirituais, nos conduzindo no processo de santificação. Nós nos parecemos, queridos, com Jesus a cada dia, não é porque somos muito bons. Nós nos parecemos com Jesus dia após dia, a partir do processo que o Espírito Santo faz em nós, que é o processo da santificação. Entende? Como uma pedra bruta que vai sendo purificada. E eu lembro de uma história que um pastor contou uma vez, que ele conheceu um ourives, que trabalhava com ouro e pegava a pedra bruta, colocava sempre numa panelinha e colocava ali parece que um produto químico para que aquela sujeira fosse desgrudando do ouro a partir da ação do fogo. E esse pastor contava que ele perguntou: e quando você sabe que o ouro está puro? E o ourives disse para ele: quando eu começo a ver o meu reflexo naquele ouro. E assim é comigo e com você. O Espírito Santo, ele vai agindo, ele é como fogo. Ele vai nos purificando. E o próprio Deus olha para mim e para você e fala: não é que ele está parecido comigo? Não é que ela está mais parecida comigo? Esse é o processo do Espírito Santo. E quando nós vivemos essa realidade, minhas irmãs, é isso que nós externalizamos, é isso que nós derramamos nos nossos relacionamentos. É sobre isso que nós conversamos com as nossas amigas. Faço uma pergunta para você hoje. Quem são as mulheres com quem você abre o seu coração? Quem são as mulheres com quem você gasta tempo compartilhando as suas dores? Quem são as suas amigas confidentes? Que conselhos você tem escutado? E que conselhos você tem dado quando alguém abre a sua vida para você? É claro que, na maioria esmagadora das vezes, especialmente na nossa cultura, que é uma cultura de muita empatia, na maioria das pessoas, se não todas. Todo mundo que ouve algo de alguém, o compartilhar de uma dor, age com boas intenções, quer ajudar, quer estender a mão, o que eu posso fazer por você? Mas a questão que nós vemos aqui é que existe um nível mais elevado de relacionamento, onde a minha boa intenção não vai ser o suficiente, mas eu vou entender o que aquela irmã, o que aquela pessoa tem passado a partir da perspectiva do próprio Deus, porque o Espírito Santo, ele está fluindo.
É Ele que flui. É Ele que conduz. Existe algo de Deus para derramarmos uns sobre os outros. E sabe, queridos, eu me lembro quando eu estava arrumando a minha mudança para vir para Campo Grande. Eu estava num processo de imaginar como seria o meu tempo aqui, lá em 2011, 2012, quando eu cheguei aqui. Eu sou carioca do Rio de Janeiro, passei 4 anos em Minas Gerais, estudando, trabalhando num seminário cristão. E depois que eu me casei, eu vim para cá, em 2012. E eu lembro que eu estava lá no seminário, eu era obreira junto com outros irmãos, outros pastores, e nós conversávamos num horário de almoço, e o nosso pastor diretor, o pastor Gustavo, chegou e começou a conversar comigo, me fazer perguntas, e perguntar como eu estava com relação à mudança para cá. E eu falei, pastor, eu estou tranquila, nós temos uma palavra de Deus, vai ser uma bênção. E ele falou assim, olha, você está saindo daqui para chegar num campo missionário. E eu lembro que eu pensei assim, poxa, como quem diz, né, se prepara. E eu pensei assim, poxa, o que será que eu vou enfrentar nesse campo missionário? Como vai ser? Como vão ser os meus dias? Como vai ser minha rotina nessa nova cidade? E eu lembro que em oração, eu começava a me preparar. Sabe aquela oração que é a oração junto com um preparo meio psicológico, emocional? E eu lembro que eu coloquei diante de Deus uma coisa. Eu falei, Deus, eu não sei como vai ser. Mas uma coisa eu queria que o Senhor me acrescentasse assim que eu pisar naquela cidade. Amigas. Mulheres de Deus. Mulheres com quem eu posso compartilhar as minhas dores e as minhas alegrias também. Mulheres que vão me acolher. E queridos, eu posso testemunhar aqui, e por isso eu tenho certeza que essa palavra está caindo no seu coração, mulher, nessa noite, como uma semente em terra fértil. Eu posso dizer para vocês, quando eu cheguei aqui, o Senhor me acrescentou muito mais do que eu havia imaginado. Porque existe um mover de Deus sobre essa cidade, sobre essa igreja, em relação às mulheres. Se você está chegando aqui, mulher, pela primeira vez, ou você é visitante aqui na igreja, eu já quero te encorajar a fazer amigas, a estar num café com mulheres, a estar num PGM com irmãos, onde terão mulheres de Deus que vão te acolher, vão te aconselhar, e são mulheres cheias do Espírito Santo. Queridos, eu poderia passar horas aqui falando só das mulheres que eu conheci aqui nessa igreja, quanto mais na cidade, quanto mais em outras comunidades desse lugar. Mulheres comprometidas com a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, debaixo do mover do próprio Deus sobre nós. Amém? Vamos prosseguir. O Senhor nos leva a ser essas mulheres geradoras de vida. Existe uma promessa de Deus sobre nós. E queridos, eu queria mencionar aqui sobre estarmos umas com as outras nas lutas e estarmos umas com as outras nas alegrias. Muitas vezes é natural a facilidade de chorarmos umas com as outras. Mas precisamos aprender a cada dia a nos alegrar umas com as outras. Nós vimos aqui que Isabel estava jubilosa. Isabel estava feliz. Aqui devo a honra receber a mãe do meu Salvador. E esse é um ponto fundamental que não poderíamos deixar de falar aqui hoje. No reino de Deus, na conexão que Deus estabelece entre mulheres, não há comparação. Isabel, com o filho em seu ventre, na sua velhice, em nenhum momento comparou a sua história com a história de Maria. Ela sabia o valor que ela tinha para o Senhor, o valor que a sua história tinha para o Senhor, que a sua família tinha para o Senhor.
A sua identidade estava firme no Deus Criador, assim como a sua missão como família sacerdotal e profética. Então, quando isso existe na minha e na sua vida, quando sabemos o valor da nossa história, a nossa identidade, não há espaço para comparação. Nós fluímos e somos livres para servir outras mulheres, para profetizar sobre outras mulheres, porque queremos que elas experimentem aquilo que temos experimentado em Deus. Temos segurança de perceber que queremos segurar na mão da nossa amiga, da nossa irmã, para que ela venha por um caminho que já temos conhecido, que já temos experimentado. O primeiro assassinato da história da humanidade foi fruto de comparação. A Bíblia diz lá em Gênesis que Caim teve inveja de Abel. Caim teve inveja de Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. E o Senhor ainda alerta Caim: cuidado, Caim. O pecado está à sua porta, você precisa dominá-lo. Mas não foi isso que aconteceu. E você conhece a história, ele matou o seu irmão. A comparação, ela nos distancia. A comparação, ela tem sido porta de entrada para outros pecados. A comparação, ela pode nos tirar do propósito profético que o Senhor tem para cada uma de nós. Para nós como mulheres e para nós como comunidade. Eu tenho visto pastores falando em algumas conferências, até mesmo sobre as redes sociais. Pessoas que olham às vezes o que está se passando na vida de outra pessoa e falam assim: tá vendo? Olha como Deus abençoou ele. Olha como Deus abençoou ela. Está na Europa de novo viajando. E eu aqui? Comparação. Eu ouvi até uma pregação ontem que a pastora falava assim: se a rede social está te fazendo pecar, deleta o Instagram do seu telefone. Difícil, né, irmãos? Mas às vezes é necessário. Porque a nossa comunhão com Deus, a nossa integridade espiritual, ela precisa ser preservada acima de todas as coisas. Não é negociável. Entende? Mesmo nesse tempo. Lá em Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que mulheres mais velhas, mais maduras, devem ser capazes de ensinar as mais novas o que é bom, a serem mestras do bem, uma referência para as outras. A Bíblia está permeada de histórias, ensinamentos que nos mostram que o Espírito Santo trabalha pela unidade, pelo vínculo entre mulheres da mesma geração e de diferentes gerações. O poder de Deus, a conexão que Deus tem, não se limita à mesma geração, mas a diferentes gerações. Por isso que a adoração pública lá na igreja primitiva, sempre o apóstolo Paulo orientava a igreja com relação a todos os grupos reunidos. Então a palavra era para as crianças, com relação às crianças, com relação aos adolescentes, com relação aos jovens, aos adultos, aos idosos. Porque existe a comunidade e Deus criou dessa maneira. Mulheres em conexão, que vivam encorajamento mútuo, saibam ouvir, ensinar, aconselhar. E minha irmã, não é, então agora eu tenho que ter o nível aqui das mulheres lá da igreja de Tito. Existe uma coisa chamada excelência. E essa excelência que vem de Deus vai te levar, vai te conduzir sempre a fazer o melhor com tudo que você tem. Se você sabe um versículo da Bíblia, você pode abençoar mulheres com aquele versículo. E o Senhor vai multiplicando aquilo que está nas suas mãos.
Existe graça, existe favor de Deus quando mulheres se unem, quando mulheres derramam de Deus umas sobre as outras, no poder do Espírito Santo. O segundo ponto que vamos ver aqui é que há a importância de termos empatia, porque a luta da outra mulher é a minha luta também. Eu vou ler algo aqui, eu quero que você preste atenção nessa noite. A unidade e a empatia, com o agir do Espírito Santo, resgata e cura, tornando ainda mais evidente esse lugar de dignidade que o próprio Deus estabeleceu sobre a mulher. Olha que interessante que acontece aqui no texto que nós lemos de Lucas, capítulo 1. Apesar de Maria entender que a experiência que ela estava vivendo era completamente única, nenhuma outra mulher na história viveria aquilo que ela estava vivendo, de gerar o Salvador em seu ventre. Mas olha a preocupação de Deus, que manda o anjo falar algo específico para Maria, está lá no versículo 36. Ele fala assim: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Queridos, o anjo, falando da parte de Deus, tem uma preocupação especial aqui. Compartilhar com Maria o que se passava com a sua prima Isabel. Então nós vemos aqui Deus falando com uma mulher acerca do que estava acontecendo na vida de outra mulher. Olha que interessante. Sabe essa mulher por quem você chora, por quem você ora, assim como Isabel e Maria. Em breve você também vai sorrir e se alegrar com ela. Queridos, o Senhor faz com que nós tenhamos entendimento da parte dele sobre o que se passa com as mulheres que ele coloca na nossa esfera de influência, com as mulheres que ele coloca na nossa vida. E Maria estava diante da declaração daquele anjo, como se ele dissesse: Maria, seja encorajada. Essa é uma época de milagres, você não está sozinha. O Senhor está se movendo na história. Olha que interessante quando nós entendemos que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. O Senhor está se movendo na história. O anjo Gabriel, visitando Maria, como se ele dissesse: olha, eu estou aqui, mas eu já passei lá por Zacarias também, tá? E enquanto a sua gestação vai começar, a sua prima já está no 6º mês. Quando nós sabemos o que Deus está fazendo na vida de outras mulheres, nós somos encorajadas a viver o propósito que Ele tem para nós. Além de Maria demonstrar rendição a Deus naquele momento da anunciação, é depois da palavra que Isabel proclama sobre ela, que narra no Evangelho o cântico de Maria, o Magnificat. Onde ela adora ao Senhor pelos poderosos feitos que Ele tem, que Ele faz com sua própria mão. Então, minhas irmãs, Maria vai com as outras, é aquela que reconhece que Deus está à frente, mesmo no deserto, mesmo no momento mais difícil, mesmo naquele momento em que não entendemos o que está acontecendo. Naquele momento de luta, o Senhor nos sustenta com a sua graça. Ele nos enche de força, renova a nossa alegria, a alegria das mulheres, a alegria da comunidade. E as mulheres em qualquer lugar do mundo, elas têm muito mais pontos em comum do que pontos de divergência. Existem lutas em comum com relação a nós enquanto mulheres, especialmente no Brasil, que são muito importantes, que são muito sérias. A depreciação da mulher no ambiente de trabalho, relacionamentos abusivos, agressão física, psicológica, sexual. Só em 2022 foram registrados mais de 3.900 feminicídios. E esses dias eu estava pensando, meu Deus,
que estatísticas terríveis. E num momento muito individual, muito pessoal, eu comecei a perceber o quanto ter contato com isso me feria profundamente. E eu comecei a pensar na minha própria história. Porque na minha própria história não há nenhuma experiência de abuso, de agressão. Muito pelo contrário. Se nós formos ver para a realidade, formos olhar para a realidade brasileira, que mulheres são agredidas muitas vezes pelos maridos. E eu pensando no meu pai, no meu marido, eu falo, meu Deus, são homens que são segundo o teu coração, são homens maravilhosos. Mas essas coisas me ferem profundamente. O Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. O feminicídio, o racismo, o abuso, qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano, mas aqui falando especialmente contra a mulher, fere o nosso coração, porque fere o coração do Criador. Então não se trata de pautas em que eu vou pensar se eu vou me identificar, se eu vou orar por aquilo, se eu vou ajudar uma mulher que está sendo agredida. Mas se trata da igreja se responsabilizar em denunciar, em lutar, em interceder por essas mulheres. Em primeira instância, é responsabilidade da comunidade. Não é responsabilidade da mídia em primeiro lugar. Não é responsabilidade do influenciador. Mas a igreja se fere por tudo isso, porque se preocupa com a menina dos olhos de Deus e que Deus criou e traçou um destino profético para cada uma delas. E eu e você precisamos ser facilitadores para que isso aconteça. E para que essa mulher saiba que não está sozinha. Para que você, mulher, saiba que não está sozinha. Isabel e Maria se encontraram para compartilhar milagres. Mas às vezes mulheres se encontram não para compartilhar o que já existe, mas para compartilhar o que Deus trará à existência, entendendo que Ele já triunfou desde a eternidade. Que Ele já venceu, Ele já feriu a cabeça da serpente. Então, ainda que o milagre não venha exatamente como nós esperamos, nós estamos do Deus de perto, do Deus Emanuel, diante de um Deus que primeiro nos amou, que deu o primeiro passo em nossa direção. Por isso nós estamos nesse lugar seguro. E eu quero encerrar nessa noite falando sobre a importância da unidade contra as estratégias do inimigo. Lá em Juízes capítulo 4, conta a história de Débora, numa batalha muito séria, contra o exército de Canaã, inimigo de Israel. E ali Débora fala com Baraque, Baraque, ainda que você seja o líder do exército, a vida do comandante do exército de Canaã será entregue nas mãos de uma mulher. E de fato, esse comandante Cícera, quando ele percebe que todos os seus homens haviam sido derrotados, ele busca refúgio numa tenda. É a tenda da família de Jael, uma mulher que era conhecida por ser temente ao Senhor. E ali ela espera que ele durma e o mata. E existe um detalhe nesse texto que eu quero enfatizar. É que ela o mata. É claro que nós estamos falando aqui de um contexto de guerra. Algo muito diferente dos nossos dias, porque o nosso inimigo é um inimigo espiritual. Mas ela pega uma das estacas da tenda para acertar-lhe na cabeça. E naquela época, naquele contexto, quem montava as tendas, quem edificava as tendas eram as mulheres. Por isso ela dominava o uso das estacas, ela dominava o uso dos martelos. Então, minhas irmãs, essa história nos ensina que, para mim e para você, edificadoras de lares,
O Senhor nos dá a habilidade para usar as nossas armas contra o inimigo. E o Senhor nos ensina a encorajar outras mulheres, edificadoras de lar, para fazer o mesmo com habilidade. O Senhor nos dá estratégias para derrotar o inimigo. O Senhor nos dá armas para derrotar o inimigo. Esses dias eu estava preocupada lá em casa, com as minhas filhas, com o bombardeio, que muitas vezes nós vemos o entretenimento como entretenimento infantil, mas existem mensagens, existe uma linguagem ruim para a criança. E eu orava por elas, e o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Eu quero dar às mães novas estratégias com relação aos seus filhos. E o Senhor falou comigo, eu não tenho como propósito que a Clara e a Ana sejam adultas cheias da presença de Deus. Eu tenho como propósito que elas sejam crianças cheias da presença de Deus. E eu entendi que eu precisava levar para a sala da minha casa o momento de oração que eu tinha no quarto. Que eu precisava tirar a música infantil, Gospel Kids, que é uma bênção. Mas a estratégia era, tira essas músicas da televisão e coloca músicas que você escuta. Músicas com profundidade de adoração, músicas com profundidade de arrependimento de pecados. E eu comecei a fazer isso. Elas começaram a observar até que teve uma noite que a Clara não conseguia dormir. E eu estava incomodada. Se você é mãe, você sabe, pai, a gente fica incomodado quando a criança não dorme. E de repente ela começou a chorar. Chorar. Falar, mamãe, eu preciso falar o que está no meu coração. E ela começou a compartilhar o que ela estava se sentindo incomodada nos últimos dias com os desenhos. O Senhor começou a mostrar para ela, incomodar ela. Sem que eu falasse, olha, isso aqui especificamente está errado. E ali a gente começou a compartilhar. E ficamos até meia-noite, irmãos, eu não aguentava mais. Mas eu vi... Aí Deus fala, você orou? Irmãos, estratégias, estacas, armas. O inimigo vem. Imagina, o comandante do exército inimigo ter a ousadia de entrar naquela tenda. Claro que a história mostra que o marido de Jael já tinha tido um contato amistoso com Canaã. Mesmo assim... Que ousadia o inimigo vir me afrontar você, na sua casa. Pois o Senhor te mostra a estaca, a arma certa. E nos une como comunidade nesse propósito. E une as mulheres. Mulheres que usufruem de um profundo relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Que derrama de Deus umas sobre as outras. Mulheres que sabem a importância da conexão. A maternidade não é mais um elemento de comparação. Qual é a mãe melhor? Que mãe que está fazendo o que é certo, o que é errado e etc. A maternidade é mais um elemento de falar assim, eu estou com você. A sua luta é a minha luta também. O meu filho também está com essa dificuldade. Vamos orar juntos. Vamos orar juntas. Vamos caminhar juntas. Vamos identificar as armas. Vamos derramar umas sobre as outras, porque eu tenho relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E isso vai fluir em mim, através de mim. Eu quero encerrar. A equipe já pode começar a ministrar aqui. No Cântico de Maria, em Lucas 1, 50 e 51, você não precisa abrir. Ela declara, sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Com o seu braço realizou poderosos feitos. Tudo que nós compartilhamos aqui, tudo que nós entendemos desse texto, desse encontro, abençoa não só a nossa geração,
a comunidade aqui presente, mas as futuras gerações. O posicionamento de Isabel fez toda a diferença na história que seria construída pelo filho dela na humanidade, que preparou o caminho para o Salvador. A postura de Maria, rendida, mesmo sem entender, correndo riscos naquela cultura, foi fundamental para dar o leite que sustentaria outras Marias, que é Jesus. Aquele que triunfou, aquele que nasceu, morreu e ressuscitou numa cruz por mim e por você. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que lá na cruz ele triunfou sobre Satanás. Ele sempre triunfa. Vamos adorar o Senhor com essa canção e nós vamos orar. Pode fechar os seus olhos no seu lugar. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite com o objetivo de caminhar em entendimento profundo, Senhor, da Tua palavra, em relacionamento profundo com o Teu Espírito, discernindo, Deus, o propósito do Senhor, discernindo, Deus, a importância da unidade entre a igreja, da unidade entre as mulheres, se identificando com a luta da minha irmã, da minha amiga, da minha família. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa caminhada, através do Teu poder de santificação. O nosso conselheiro, aquele que nos ensina todas as coisas, pelo poder de Deus. Nós Te adoramos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. E que essa palavra, Deus, como foi falado, caia em terra fértil, produza frutos para a eternidade. Em nome de Jesus.